Olá! Então, nesse vídeo aqui eu vou falar como eu pretendo me organizar nessa primeira fase dos estudos, né? Então, nessa retomada, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô com as anotações aqui no tablet. Então, a primeira coisa é quais vestibulares eu vou fazer. Então, eu sou de São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, vivi minha vida toda em São Paulo e a minha família também tá aqui. E eu gostaria de continuar morando em São Paulo, né? Por isso, a minha prioridade vão ser os dois vestibulares que me permitam entrar numa faculdade em São Paulo, que são a FUVEST e o Enem, né? Para poder acessar a Unifesp pelo vestibular que é misto, né? Tem uma parte da nota que é o Enem e a outra parte que é da própria Unifesp. Obviamente, se acontecer de eu não passar nessas e ter nota para ir para uma outra cidade, um outro estado, eu vou avaliar no momento adequado, mas nesse momento, para mim, a prioridade é ficar em São Paulo. E entre as duas opções, Unifesp ou USP, né, eu fiz USP, né, eu fiz o curso de letras na USP, fiz um outro curso também que eu não terminei. E então, para mim seria muito bom voltar, né? Porque a minha casa é onde eu estudei, onde eu me formei, eu sei tudo, conheço tudo, então eu gostaria, se possível, né, de voltar para a USP. Mas se não for possível, aí a gente vê, né, como que vai ser, se eu teria ainda energia, né, passando em algum vestibular, se eu vou, se eu não vou. Não sei, isso eu vou deixar para a Bárbara do futuro decidir, né? Mas a minha decisão do momento é que eu vou focar no vestibular da FUVEST e não no Enem. E isso tem muito a ver também com a minha relação com a prova do Enem. Eu não gosto da questão da pontuação na prova do Enem. Eu acho que é um vestibular que, apesar de, por um lado, ser muito previsível em relação a forma como as coisas caem, o que é cobrado e tudo mais, a TRI, assim, é um negócio para mim que gera muita ansiedade, muita. Você não consegue prever o que vai acontecer, não importa o seu número de acertos, você pode ir melhor em um ano, ter mais acertos e ter uma nota pior, então, assim, é muito imprevisível, né? E eu não gosto de imprevisibilidade. Então, no caso, nesse sentido, a FUVEST, apesar de ser mais difícil, né, um vestibular que exige mais de você, eu acredito que ele é mais justo nesse sentido, né? Você acertou X questões, aquela é a sua pontuação. Não tem muito mais, né, como isso dá errado. Então, você sabendo o que você precisa saber, você vai lá e faz a prova. E eu me sinto mais confortável com isso, apesar de ser uma prova mais difícil. Então, vou focar na FUVEST, porque aí eu sei que, focando no conteúdo a partir do edital da FUVEST, eu vou estar me preparando também para o Enem. E, obviamente, vou fazer questões dos dois e de outras faculdades também. Isso não tem nem o que dizer. Mas, então, vestibulares serão esses dois. Sobre as disciplinas, né? Eu pensei muito sobre qual seria a minha estratégia. Nas últimas vezes que eu fiz provas, eu acho que a última prova que eu fiz da FUVEST foi em 2022. Eu fiz 56 pontos. E assim, as matérias que eu fui mal são as de exatas. Então, eu chutei quase tudo. Eu só respondi aquilo que eu conseguia lembrar o conceito, alguma coisa assim. Então, química, física, matemática são as 3 matérias que eu tenho mais dificuldade e que a minha nota acaba sendo mais baixa. Geografia também, assim, geografia humana é bem mais tranquilo. Geografia física eu não lembro de nada, eu me confundo toda. Então, eu vou precisar focar em algumas matérias inicialmente, porque eu sei que outras matérias, as matérias da minha área, vamos dizer assim, das humanidades, das linguagens, eu tenho mais facilidade. Então, redação, língua portuguesa, história, geografia humana, geopolítica, sociologia, filosofia, são matérias que eu consigo me virar, né? E eu tenho já uma pontuação melhor. E geralmente são essas matérias que garantem que a minha nota seja um pouco mais alta.
Agora, quando eu vou para essas outras, biologia eu ainda vou bem também. Eu consigo 70% da prova de biologia, eu consigo acertar. Aí eu erro aquelas coisas que são mais botânica, aquela parte mais de os reinos ali. Eu tem muita coisa que tem que ser treino de questão, né? E que eu ou não aprendi ou não me lembro, né? Então eu decidi que eu vou estudar da seguinte maneira: eu vou pegar algumas matérias para ver teoria e de fato acompanhar a teoria desde o começo, e outras matérias eu vou estudar por questões. Então, as matérias que eu já tenho facilidade, que eu acredito que eu não preciso rever teoria, eu vou estudar por questões, e aí eu vou para a teoria nos casos específicos onde eu erro, que vão ser história, geografia, humana, sociologia, língua portuguesa e filosofia, né? Inglês também. Na verdade, inglês eu não vou nem me preocupar muito, porque acaba sendo o que eu sei de inglês, que não é um inglês super avançado, mas é o suficiente para responder a prova. Inclusive, em 2022, foi a única matéria que eu gabaritei. Então, inglês eu não vou me preocupar tanto. Aí, quais matérias, então, que eu vou estudar efetivamente? Redação. Eu preciso me atualizar sobre redação. Faz bastante tempo que eu não entro em contato com a cartilha do Enem. Eu sei que está mudando, né, a prova da FUVEST. Eu sei que teve recentemente até um simulado e tinha 2 opções, né, de texto. Então eu preciso dar uma olhada como que tá essa questão das exigências na prova de redação do Enem e da FUVEST. Eu quero ver as obras literárias da FUVEST, então tem algumas pessoas que preferem não ler as obras e ir direto para resumos, vídeos, podcast, e tá tudo bem isso. Mas eu quero tentar ler as obras, porque eu acho que vai ser um respiro legal, assim, entre uma coisa e outra, para eu descansar a mente, né, lendo alguma coisa. Então, e são autoras que eu não conheço, boa parte delas. Acho que vai ser legal ler as obras. Biologia, vou pegar desde o início, justamente porque essa parte de biologia onde que eu vou bem em biologia? Quando a gente vai mais para uma parte de fisiologia, parasitoses, né, doenças no geral, que é uma área que eu me interesso e que eu naturalmente vou atrás e acabo sabendo coisas, essa parte tudo bem. Mas essa outra parte mais do mundo, do reino animal, dos outros reinos, botânica, eu acho mais difícil. Então eu vou pegar desde o começo, que eu acho mais garantido. Química, a mesma coisa. Na verdade, química, física e matemática eu vou pegar do começo porque é péssima. Eu preciso mesmo relembrar muita coisa. E geografia física também. O restante, então, eu vou trabalhar como se fosse uma revisão por questões. Quais são os recursos, né, ferramentas que eu vou utilizar para estudar? Eu peguei uma promoção agora no começo do ano do A Prova Total. Assim, eu até tinha ponderado, né, cursinho presencial, cursinho online, cursinho nenhum, matérias isoladas. E assim, eu até fiquei tentada ao cursinho presencial, mas aí pensando que eu teria que fazer ele no noturno, e a minha vida já é muito corrida, não ia dar certo. E ao mesmo tempo, eu também tenho alguns cursinhos que tem a opção de fazer só o sábado em período integral, cogitei também, e muito mais por causa por uma questão social, assim, de você estar no ambiente com outras pessoas que querem a mesma coisa que você. Eu estava bastante tentada aí mais por isso, assim, para ter uma coisa mais do motivacional. Só que ia estragar, assim, muito a minha rotina. E eu ia acabar tendo menos tempo para estudar, de verdade. Aí descartei a possibilidade do cursinho presencial. E aí, começando a pesquisar sobre, também não estava disposta a pagar cursinhos caríssimos, porque, sendo muito honesta, o que esses cursinhos vendem, né, eles têm, óbvio, uma estrutura incrível, ótimos professores e tudo mais,
Só que também existe muito da esperança que os alunos depositam neles, né? Então o aluno ele entra lá com essa esperança de que vai ser aquele cursinho que vai fazer ele passar, aí ele se esforça e aí ele passa. E aí fica parecendo que foi o cursinho que fez ele passar, mas foi o esforço dele. Então, eu não sei, cara. Eu acho que esse hype que alguns cursinhos têm, muito disso é só como profecias autorrealizáveis. O aluno quer muito passar, ele olha as pessoas passando naquele cursinho, e aí ele vai para aquele cursinho, ele se esforça pra caramba, e aí ele passa também, e isso reforça que aquele cursinho é incrível, mas são os alunos que são incríveis, né? Então, fica aquela situação, não vou pagar por uma marca, sendo que dá para fazer isso também. É claro que com um pouco mais de esforço de organização, você consegue fazer isso na sua casa. Tem ótimos professores em vários cursinhos e você não precisa fazer os cursinhos tops para passar. Eu não acredito nisso, sendo muito honesta. Então, a prova total é o cursinho que eu vou usar. Vou estudar por provas anteriores também. E vou usar o Anki naquelas situações que eu achar pertinente, porque tem coisa que é muito de decorar, e eu acho que o Anki é muito bom para isso. Não vou colocar tudo lá, vou colocar só o que eu acho que faz sentido. Sobre rotina de estudos, nesse momento, eu comentei que eu trabalho em regime híbrido. Eu faço 3 dias de trabalho presencial e 2 dias de home office. Os dias que eu vou presencial, eu acordo às 5 da manhã, e eu costumo sair de casa mais ou menos umas 6h15. E aí eu tenho o tempo do trajeto até chegar no trabalho. O meu trabalho começa mesmo às 8. E aí, na quinta e na sexta que eu tô de casa, eu costumo, né, também acordar cedinho e começo a trabalhar às 8. Então, como que eu vou tentar fazer, né? De segunda, terça e quarta, que são os dias que eu vou presencial, não tem como eu estudar assim que eu acordo. É impossível, é muito corrido. Quando eu acordo de manhã, a minha cachorrinha já tá acordada, louca, esperando eu levantar. Então eu levanto, eu tenho que dar um pouco de atenção pra ela, porque senão ela não para quieta. Eu tenho que dar comidinha dela, tenho que me arrumar pra sair, tenho que preparar a minha bolsa com as marmitas, comida que eu vou levar. Então é muito corrido, não tem como eu estudar de manhã, segunda, terça e quarta. Então eu não vou nem lutar contra isso. Quinta e sexta, que são os dias que eu tô em casa, eu vou procurar acordar no mesmo horário, 5 horas, e estudar até umas 7 horas. Então, eu acredito que aí eu vou ganhar mais ou menos 1h30 nesses 2 dias. Na parte da noite, eu não vou determinar que eu vou estudar, mas eu vou tentar, né? Eu vou procurar colocar aí um horário à noite que dê para fazer alguma coisa um pouco mais leve, porque como eu chego muito cansada, principalmente nos dias de presencial, é muito cansativo. Eu pego trem, metrô, ônibus, vou em pé o caminho inteiro praticamente. Então é muito cansativo. E aí eu acho que eu não consigo aproveitar tanto esse final do dia porque eu tô muito cansada. Então eu vou fazer o que eu conseguir, se eu conseguir, talvez no momento de ler uma obra, de ouvir uma aula de humanas, não sei. Vou focar um tempo maior no final de semana, então eu pretendo fazer umas 6 horas no sábado, umas 6 horas no domingo, porque também no final de semana eu tenho que preparar a minha semana. Eu costumo fazer comida para a semana, eu tenho que ir ao mercado, fazer feira, cuidar da casa, fazer as coisas da casa, apesar de eu ter apoio do meu marido. Ele não vai fazer tudo sozinho, eu preciso, né, ajudar também. Então, final de semana é corrido. Fazendo as contas aqui, dessas horinhas que eu vou estudar, um pouquinho de manhã, talvez um pouquinho à noite, e aí essas 12 horas do final de semana, eu espero estudar cerca de 20 horas semanais. É o suficiente para passar? Só o tempo dirá. Não sei. Eu tenho um mantra para mim, assim, que eu aprendi com o meu mestre, que é objetivo alto, expectativa baixa e esforço constante. Então é nisso que eu vou me pegar, né? Porque realmente, se eu só for tentar estudar para o vestibular, se eu tiver 12 horas disponíveis por dia, isso nunca vai acontecer. Mas eu acho que se trata aqui de otimizar o pouco tempo que temos.
E aí vai ter que dar certo de alguma forma. Não sei quanto tempo vai levar, não sei se esse esquema que eu tô montando aqui agora vai se manter, né? Eu vou contando pra vocês. Hoje é dia 6 de março, é uma sexta-feira à noite. Esse final de semana eu pretendo organizar a minha vida, vamos dizer assim, né? Casa, comida, materiais, tudo mais, para começar na segunda-feira. Mas eu já tô um pouco me adiantando para deixar as coisas, né, prontas o mais cedo possível e começar. Então é isso. Caso vocês estejam começando também a estudar, me contem a estratégia, o que vocês pretendem fazer, qual a expectativa que vocês têm, quais provas vocês querem fazer. E a gente vai trocando figurinha aqui embaixo. Até mais então.